Aqui essa noite adorando o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, aleluia. Livro de Jó, capítulo 42 e o verso de número 10. Jó 42 e o verso 10. Enquanto você vai localizando o texto bíblico, eu vou aproveitar para deixar aqui o meu agradecimento, meu louvor a Deus por essa oportunidade, privilégio, poder retornar a esta casa, essa igreja querida, amado pastor Natanael, pastor presidente. Obrigado, pastor, pela recepção, pelo carinho. É um grande amigo que Deus tem colocado na nossa trajetória. Nós somos muito felizes, muito gratos pela sua vida. Que Deus continue lhe usando. Pastor Natanael, juntamente com a pastora Lode, que Deus abençoe. Sempre muito carinhoso, muito receptivo. Foi uma alegria nós estar juntos hoje, almoçamos junto, né? Privilégio. Pastor Everton também, Deus abençoe, juntamente com a pastora Gislaine. Deus continue usando. Não é fácil pregar diante do pastor Everton aqui, tá? É um pregador que a gente admira, né? Tem um respeito, um carinho muito grande. Que Deus continue abençoando vocês aqui nessa noite, nesse lugar. Amém? Jó 42 e o verso 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo o que antes possuía. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, adorando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, culto da família. E nesse culto, Deus assenta no meu coração uma palavra acerca de Jó, porque Jó tem uma história que vai nos trazer grandes lições acerca da família. E quem nunca ouviu falar sobre Jó, nós começamos a ler do capítulo 1 em diante, essa belíssima história, e no verso 6, vai começar dizendo que havia uma reunião de Deus com os seus filhos. Eu abro aqui aspas, um parêntese, para dizer que estes filhos, o qual a palavra se refere, seriam anjos. Por quê? Essa reunião acontece justamente nas regiões celestiais. E a Bíblia não vai trazer muitos detalhes de como essa reunião ela se desenrola, mas vai descrever que Satanás ele também comparece nessa reunião. E no capítulo 1, verso 7, vai nos mostrar uma provocação de Deus para Satanás, porque parece-me que eu consigo imaginar Satanás chegando nessa reunião como que com um sapatinho de algodão, de mansinho, como um penetra naquela reunião. E de repente Deus, ele olha para Satanás e ele vai dizer: de onde vens? Deus vai o instigar, vai provocar essa conversa, e ele prontamente vai responder com o seu tom altivo, e vai dizer: de rodear a terra e de passear por ela. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: eu estou simplesmente fazendo a minha função na terra. E qual é a função de Satanás na terra, senão desfazer aquilo que Deus fez, desfazer aquilo que Deus estabeleceu? Então, quando ele diz que está rodeando a terra, passeando por ela, ele está simplesmente antenado, fazendo a sua função. E eu me lembro que Jesus, certa feita, disse que o inimigo, Satanás, ele vem para matar, para roubar, para destruir, ele vem para devorar, ele sempre está à procura de algo para destruir. E Deus, por sua vez, ele não vai deixar Satanás nesse tom altivo, dizendo: eu estou executando a minha função, mas Deus vai dizer assim: observaste o meu servo Jó, porque enquanto Satanás procura intimidar, dando uma de devorador, uma de destruidor, Deus, por sua vez, ele quer mostrar que a sua graça, ela é maior sobre a vida dos homens, e por isso ele utiliza o exemplo de Jó, para dizer: olha, Jó tem sido um servo fiel, e sobre a vida dele, os teus intentos, os teus projetos não têm sido efetivos, porque sobre a vida de Jó, a minha graça prevalece. E Deus, com muita alegria, ele vai trazer o currículo de Jó, numa ênfase muito bela. Olha o que Deus fala acerca de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, e que é temente a Deus, que se desvia do mal. Observe o prazer de Deus em falar acerca do seu filho, do seu servo Jó, porque este agradava o seu coração. E eu observo num culto nessa noite aqui, nós reunidos, nós viemos para
para adorar, nós viemos para glorificar a Deus, e o objetivo maior, e precisa ser exatamente esse: agradar o coração de Deus. Imagine você, se nós chegarmos numa reunião como essa, e nós não conseguirmos tocar o coração de Deus com uma oração, com um louvor, nos chegando à sua presença, adorando a Ele. Nós precisamos ter esse objetivo em mente: agradar a Deus e alegrar o seu coração. E eu quero perguntar essa noite: quantos vieram aqui com esse propósito de agradar o coração de Deus? Se você veio com esse propósito, você veio no lugar certo e da forma correta, e Deus se agrada de você aqui nesse lugar. Deus então, Ele está provocando uma situação, Deus está provocando essa conversa, porque Ele tem um propósito maior a manifestar. Isso aqui é muito interessante, porque a gente vai entendendo alguns mistérios que ocorrem também na nossa trajetória quando a gente vai aplicando esse texto. E por que isso? Porque quantas vezes que a gente está na presença de Deus orando e dizendo: Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver coisas grandes, eu quero viver coisas extraordinárias, e a gente faz essa oração a Deus pedindo para que Deus venha gerar milagres e experiências na nossa trajetória grandiosas, que venham servir para testemunho por onde nós passarmos, e a gente muitas vezes não tem ideia da dimensão que é uma oração como essa, e da forma que Deus Ele vai permitir o seu trabalhar, o seu agir, como Deus permite na vida de Jó, porque Deus está provocando um processo, Deus está provocando uma situação na história de Jó, uma situação que vai ser dolorida, uma situação que vai ser sofrida, mas que depois de toda essa provação, a glória de Deus será manifestada. E a pergunta para você aqui essa noite é: com base nessa oração que você vem fazendo, com base nisso tudo que você vem pedindo para Deus fazer sobre a sua vida, você está preparado e preparada para aceitar o processo de Deus? Se Deus te inserir num processo que for de sofrimento, que for de dor, você está preparado para passar por esse processo confiando no Senhor? Quem está entendendo esse mistério aqui essa noite, esteja preparado debaixo da soberania de Deus, compreendendo que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que você não entenda o processo, ainda que você não compreenda o processo, e que no meio do caminho pareça que Deus está distante, mas que você possa compreender em todos os momentos: Deus está perto, Deus está contigo, e o final da história Ele já conhece, nós não conhecemos, mas Ele sabe que o final é de vitória. Quem acredita nesta vitória da parte do Senhor sobre a sua vida? Jó então, ele vai ser inserido nesse processo, e Satanás, ele vai fazer um desafio com Deus, porque ele vai dizer assim: deste jeito aí, qualquer um te adora, porque o Senhor tem multiplicado os seus bens na face da terra, tem abençoado a sua casa, a sua família, mas toca no que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti sobre a tua face. Então Satanás, ele levanta essa teoria, essa insinuação, dizendo que Deus, ele simplesmente estava comprando a adoração de Jó com bênçãos, porque é fácil adorar, quando a gente consegue o carro novo, a casa nova, as bênçãos, a prosperidade. Nesse momento todo mundo dá glória, todo mundo agradece, e fica muito fácil. Então é essa insinuação que Satanás, ele vai de forma muito sutil, com as suas artimanhas, ele vai começar a lançar, e Deus, por sua vez, ele aceita o desafio, e vai dizer assim: toca no que ele tem, só não pode tocar na sua vida, mas pode tocar no que ele tem. Olha a confiança de Deus sobre a vida de Jó. E eu vou entender que Satanás, ele é um ser limitado e limitado por Deus, ou seja, Satanás tem poder, sim, ele tem poder, mas o poder dele só pode agir dentro da delimitação que Deus estabelece. Então deixa eu trazer um segredo para você, da sua confiança em Deus: você não precisa temer o diabo, você não precisa temer Satanás, porque ele não pode dar um passo além daquilo que Deus estabeleceu, do limite que Deus estabelece. Então entenda que ele só pode fazer aquilo que Deus permite, e aquilo que Deus sabe que você vai suportar e vai aguentar. Então fica tranquilo, Deus é maior na tua vida, o inimigo já perdeu esta batalha. Quem acredita nisso aqui essa noite, fica tranquilo, porque o teu Deus, que é ilimitado, limitou o poder do inimigo, e ele está do teu lado, ele está contigo nessa caminhada. Então entenda que o teu Deus é maior sobre todas as coisas que possam suceder na tua trajetória. Deus limita
Satanás e coloca no homem a responsabilidade de glorificá-lo. E aqui eu vejo uma grande responsabilidade. Eu vejo uma responsabilidade que Deus coloca sobre os nossos ombros, porque não é tão simples assim a gente ter nome de crente, dizer que é crente, dizer que a gente está na igreja. Não é tão simples assim dizer que a gente conhece a palavra, porque diante dessa palavra, pastor Natanael, nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade leva o nome do Senhor por onde você passa, por onde você anda. E é tão sério isso aqui, que Deus vai colocar aqui a sua reputação condicionada àquilo que Jó iria fazer. Já pensou se Jó peca, como fica a reputação de Deus? Então Deus confia em Jó, Deus sabe quem é o seu servo, e Deus coloca sobre a vida dele essa responsabilidade. Deixa eu falar para você, você tem uma responsabilidade, existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Quem te conhece sabe que tu é crente, sabe que tu serve a Deus, então está sobre os seus ombros, sobre a sua trajetória, o teu caminhar, as tuas atitudes, os teus negócios, essa responsabilidade de aonde você passar, glorificar o nome do Senhor, porque quem olhar para você vai dizer, ele realmente é um servo de Deus. Quem entende essa responsabilidade aqui essa noite, você foi escolhido com esse propósito, de levar o nome do Senhor, aonde você passar, através da tua vida, do teu testemunho, glorificar o nome do Senhor. Que coisa extraordinária, que coisa linda. Então o Jó, ele leva esse testemunho, e Satanás está com essa artimanha, e ele vai levantar basicamente duas teses. A primeira tese de Satanás é a seguinte: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Não, porque se não tiver dinheiro, ninguém adora a Deus. Satanás, ele costuma falar isso para as pessoas por aí afora. Só que Jó, ele é um grande exemplo, porque capítulo 1, verso 3 vai dizer que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Se ele era o homem mais rico do Oriente, consequentemente era o homem mais rico de toda a terra naquele momento. Só que ao mesmo tempo que era o homem mais rico, ele também era o homem mais temente a Deus do seu tempo. Então deixa eu explicar uma coisa para você: não é pecado ter dinheiro, não é problema alguém ter bens materiais, não é problema alguém ter uma boa carreira, um bom salário, um bom dinheiro guardado no banco. Isso não tem problema, quando você não deixa o dinheiro subir a cabeça, quando não é o dinheiro que domina a tua vida, mas é o Deus que te deu tudo aquilo que você conseguiu. Então não tem problema algum, porque você vai continuar servindo a Deus, com temor a Deus. Então não é problema você ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. Aí é o problema, quando você acorda pela manhã para viver por causa do dinheiro. E tem gente que às vezes nem tem tudo aquilo, e o dinheiro já está dominando a história dele. Nem é tanto assim, mas tudo que ele faz é simplesmente por dinheiro, não tem propósito, não tem a chamada de Deus sendo aplicada na sua trajetória. Então deixa eu falar para você: o Senhor te escolheu, te chamou para você conquistar, você voar longe, você fazer muita coisa, mas para dentro daquilo que você vai conquistar, você viver o propósito, entender a promessa, ser um vaso do Senhor, ser instrumento de Deus na tua casa, na tua família, no teu departamento, por onde você passar. Nunca se esqueça e nunca deixe de lado o propósito. E eu vou te dar um segredo: quanto mais você vive o propósito, mais Deus te abençoa na parte material também. Quanto mais você se aplica ao reino de Deus, mais Deus tem o prazer de te abençoar em todas as áreas da sua vida. E prosperidade, eu vou falar para você, não é só dinheiro. Prosperidade é muito mais do que simplesmente dinheiro. Prosperidade é uma família abençoada, prosperidade é saúde, prosperidade é você ter paz dentro da tua casa, e por onde você passar, de cabeça erguida, testemunhado aquilo que Jesus tem feito sobre a sua vida. Isso sim é a prosperidade verdadeira. Quem está entendendo aqui essa noite, o que o Senhor tem preparado para você é muito mais do que o mundo pode te oferecer. Essa prosperidade que é do alto, ela é diferenciada, é uma prosperidade diferente. Só que Satanás está levantando essa tese, que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. E é então que Deus vai permitir Satanás tocar
tocar em tudo que Jó tinha, e num momento só, uma tragédia financeira, Deus permite Satanás usar os sabeus, o fogo e os caldeus, e vai pegar fogo em tudo aquilo que Jó tinha, e numa tragédia, num momento, de forma repentina, Jó ele vai falir financeiramente, e chega para a notícia para ele: olha, Jó, o teu empreendimento está acabado, se acabou, queimou tudo por lá, Jó. E agora Jó, diante de uma notícia como essa, uma notícia drástica, uma notícia difícil, que muita gente nos dias atuais não suportaria essa notícia, ia arrancar os cabelos, ia entrar em depressão, porque não ia suportar uma notícia de uma falência, ou de perder tudo que possui. Só que Jó, na sua fé verdadeira, na sua fé viva, ele vai tirar e vai desmascarar Satanás, e vai declarar: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, e adorado seja o nome do Senhor. Jó está dizendo assim: a minha adoração não é porque Deus me dá bens materiais, mas a minha adoração é que o Senhor é o Senhor dos senhores, Ele é que merece ser adorado. Eu não adoro só por aquilo que Ele me dá, eu não adoro só por aquilo que Ele faz na minha vida, que Ele me proporciona, mas eu adoro, o que me move é a presença de Deus. Quem é que pode declarar isso ao seu Deus aqui essa noite? O que te move não pode ser os bens dessa terra, mas precisa ser a tua adoração incondicional e verdadeira ao teu Deus. Então Jó ele vai derrubar a primeira tese de Satanás. Só que a segunda tese, ela é mais difícil. Na verdade, é uma tese atrelada à outra. Porque o que é que um homem tem? Além de dinheiro, um homem também tem uma família. Um homem também possui uma esposa, possui filhos, possui uma casa. E agora Deus permite também que o Satanás toque sobre a família de Jó. E olha que família que era essa de Jó. Jó entendia a responsabilidade do que era ser realmente um sacerdote da casa, porque capítulo 1 verso 5 vai dizer que Jó santificava os seus filhos. Jó era o tipo de pessoa que consagrava a sua casa, e quando ele decidia fazer um jejum na casa, jejuava os filhos, jejuava a esposa, acho que até o cachorro, os animais jejuavam tudo junto, porque ele santificava a casa toda, de tanta responsabilidade que Jó ele tinha sobre a sua casa, e de repassar o temor do Senhor e a palavra do Senhor. Só que agora entenda, no mesmo dia que ele recebe a notícia da falência financeira, no mesmo dia, não foi um ano depois, não foi um tempo depois, não teve um tempo de recuperação, foi no mesmo dia. De repente Jó, ele recebe esta segunda notícia: olha, os seus 10 filhos, Jó, morreram. Eu me lembro de um dia que eu e a minha irmã, a gente ia pegar um avião e ir para o mesmo voo, no mesmo avião, e a minha mãe falou assim: já pensou se esse avião cai? Eu perco os meus 2 filhos, e ainda estava o genro e a nora, vou perder os 4. Parece uma coisa tão simples, mas é para exemplificar para você como que uma tragédia, um momento, de repente tudo pode se perder. E agora Jó recebe esta segunda notícia. O que é interessante, que Jó mais uma vez ele vai derrubar a tese de Satanás. E capítulo 1, verso 20 até o 21, ele vai declarar dizendo que ele rasgou o seu manto, jogou pó na sua cabeça, se prostrou, adorou, e ele declara dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está declarando: eu amo a minha família, e como eu amo a minha família, mas acima do amor à minha família, Jó ele entendia o primeiro mandamento da palavra: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então entenda que para a tua família ser abençoada, aqui está o segredo: amar ao Senhor acima de todas as coisas, porque o Senhor é dono desta família. E Jó ele vai fazer essa declaração para a vergonha de Satanás, uma declaração muito difícil, mas uma declaração autêntica, de coragem e de uma fé verdadeira, que eu quero que você possa meditar, refletir nessa noite e declarar para o teu Deus aqui essa noite que você ama Ele acima de todas as coisas. Quem pode declarar para o seu Deus isso aqui essa noite, para que a tua família esteja debaixo da mão de Deus, da graça de Deus? Você precisa compreender esse mistério e declarar isso para o teu Deus aqui essa noite. Jó ele derruba a segunda tese de Satanás. Só que no capítulo 2 verso 1 a seguir, parece que a reunião ela se repete, porque é parecida a conversa: de onde vens? E Satanás responde da mesma forma, de rodear a terra.
Deus vai dizer: observaste o meu servo Jó, porque tu tentaste me incitar contra ele, mas ele permaneceu íntegro diante da minha presença. E então Satanás levanta a terceira tese dele, e essa é a mais doída, mais dolorida e mais difícil, capítulo 2, verso 4, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Essa foi a tese, porque ele declara: pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Agora toca nos ossos dele, toca na carne dele, deixa ele enfermo, para ver se ele não vai blasfemar diante de ti. Pode tocar, para você ver o que vai acontecer. E Deus diz então: pode tocar, pode executar. Jó está falido financeiramente, Jó perdeu os seus 10 filhos, estava vivendo o pior luto da sua história, e agora Deus vai permitir com que Satanás toque sobre a vida dele mais ainda, para que ele venha ficar enfermo, e ele vai ficar totalmente enfermo ao ponto de que no seu corpo, partes do seu corpo começam até a apodrecer, começa a ser gerado nele bolhas, e essas bolhas vão começar a coçar, e ele vai ter que pegar um pedaço, um caco de telha para raspar essas bolhas, esse pus que vai se formar, para tentar aliviar a sua dor, e ele não consegue se alimentar, ele não consegue dormir, ele está vivendo o auge do seu sofrimento, e nesse sofrimento ele estava totalmente acabado, finalizado. Só que Satanás está pensando que venceu, Satanás está pensando que ganhou, e é nesse momento que uma das pessoas que deveria ser a apoiadora principal de Jó, olha o que acontece muitas vezes na nossa história, até aqueles que deveriam estar do nosso ladinho para nos apoiar, quando a coisa aperta, nem todo mundo aguenta. Só que Deus nos escolhe como uma coluna, como alguém que vai ser diferenciado no meio da prova. Chega a esposa de Jó e vai dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque dessa forma não vale a pena você continuar adorando, não vale a pena você continuar servindo. E é nesse momento que Jó, ele vai derrubar a terceira tese de Satanás e vai dizer: mulher, tu falas como uma louca, porque eu continuo adorando meu Deus. Se temos recebido o bem dele, se temos recebido o bem, o dom da vida, porque também não podemos aceitar o mal. E ele vai dizer: adorado seja o nome do Senhor. Consegue prosseguir adorando. Ele vai declarar: eu amo mais a Deus do que a mim mesmo, do que ao meu próprio corpo. Eu posso estar enfermo, eu posso estar doente, mesmo que Deus não me cure, mas eu continuo adorando a Ele. Quem pode declarar nessa noite ao seu Deus que você adora a Ele mesmo na enfermidade? É muito fácil a gente pregar que Jesus pode curar, é muito fácil a gente pregar que Jesus pode operar um milagre, mas mais difícil é a gente declarar que mesmo na enfermidade a gente precisa continuar, prosseguir adorando, para que o nome dele seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, mesmo no meio desta dor e desta enfermidade. E Satanás vai ser envergonhado e o nome de Deus exaltado. Quem pode conhecer essa vitória da parte de Deus, seja vitorioso diante dessa prova, seja vitorioso. E ele derruba a terceira tese de Satanás. E só aqui que Jó ele entra verdadeiramente no processo de Deus. E nesse processo, é um processo justamente porque não tem atalho, é um processo justamente porque a pessoa não consegue resolver na hora que ela quer resolver. A enfermidade continua, o luto continua. Jó está vivendo um momento que vai perdurar por algum tempo, e nesse tempo ele vai descobrir algumas coisas. Capítulo 2, verso 11 vai dizer que os seus melhores amigos vieram para ter com ele, choraram com ele por nome de Elifaz, Bildade e Zofar. Os melhores amigos de Jó, eu vou falar para você, eram amigos verdadeiros, eram amigos maravilhosos, porque vieram até Jó para chorar com ele, lamentaram com ele. Só que Jó vai descobrir no meio da prova, no meio do processo, o que é a insuficiência dos amigos. Tem horas que Deus permite que os nossos amigos não sejam mais consolo para a nossa história. E por que é que Deus permite isso? Justamente porque nesse processo, aonde Deus quer abrir a nossa visão, aonde Deus quer abrir a nossa mentalidade, nesse processo não existe amigo, não existe companheiro. Nesse processo
processo é só você e o teu Deus, é só você e o Senhor, e você tendo uma experiência particular com Ele. Ele está permitindo o processo para você ter esta experiência pessoal e íntima com Ele. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? A insuficiência dos amigos. Para piorar a situação, os amigos vão começar a incompreender Jó, porque nenhuma palavra levanta Jó, nenhuma palavra motivacional faz com que Jó se levante. Então os amigos incompreendem: olha, Jó, você deve ter feito muita coisa errada, você deve ter pecado, feito alguma coisa, tem coisa errada na tua história. Tem horas que os melhores amigos, as pessoas mais próximas, não nos compreendem, e para piorar o contexto, estes amigos começam a acusar Jó: não, Jó, realmente, a nossa conclusão é que você pecou, tu é ladrão, Jó, só pode, você roubou das viúvas e por isso que você ficou rico. Jó, você só pode ter adulterado. Jó, você deve ter ficado louco, maluco, e é por isso que Deus, ele matou os teus filhos. E as pessoas começaram aqui, os amigos dele, a achar justificativas em forma de acusação para Jó. Até os melhores amigos no meio do processo se tornam instrumentos da provação de Deus. E eu vou falar algo para você: não adianta bloquear no Facebook, não adianta bloquear no WhatsApp e dizer: olha, não quero mais papo contigo. Não adianta nada disso. O que adianta é você começar a compreender, a entender que tem horas que os amigos não vão estar do teu lado, porque você precisa se aproximar de Deus, você precisa ter o teu tempo com Deus. Então entenda em que fase do processo você está, e pare de se apegar às pessoas, mas comece a se apegar e se chegar mais perto de Deus. Quem está entendendo esse mistério aqui essa noite, deixa Deus trabalhar em você nesse processo, no particular, no íntimo. E é aqui que Jó, ele entra em basicamente 3 fases desse processo que o livro de Jó registra. Nesse processo não tem atalho. Nesse processo Jó questiona Deus, porque ele não era de ferro. Ele começa a questionar Deus, e o livro de Jó registra 16 perguntas que ele faz para Deus: por que estou sofrendo? Por que minha dor não cessa? Porque eu não morri lá no ventre da minha mãe? Porque eu não morri no momento do meu nascimento? Senhor, por que o Senhor não me mata de uma vez, não acaba com o meu sofrimento? E ele vai questionando, e Deus está em silêncio, porque Deus não trabalha em meio à dúvida, Deus não trabalha em meio a questionamento, Deus não pode responder quem duvida daquilo que ele faz. Então Deus permanece em silêncio, e como se não bastasse as perguntas, a outra fase de Jó, as perguntas não são suficientes, ele começa a se queixar contra Deus, e dizer: Deus, eu não fiz nada para estar passando o que eu estou passando, eu não mereço isso. E o livro de Jó vai registrar 34 queixas de Jó contra Deus, dizendo para Deus que ele não deveria estar passando essa situação, como que colocando Deus na parede, dizendo: eu não deveria estar passando por tudo isso. Mas deixa eu falar para você, Deus não fala em meio à pergunta, e Deus também não fala em meio à queixa, porque Deus não pode trabalhar no meio da reclamação, da murmuração, das nossas queixas. Desta forma Deus não trabalha. E quando acaba as perguntas de Jó e acaba as queixas de Jó, Jó gastou todo o seu fôlego em vão, perdeu a criatividade daquilo que queria falar para Deus, já não sabe mais o que falar. Agora Jó está em silêncio, e Deus também está em silêncio, e o sofrimento de Jó continua. E pior do que sofrer é quando a pessoa sofre sem saber o porquê está sofrendo. Porque quando a pessoa sabe o porquê sofre, é fácil, né? Ela olha para o passado: eu errei lá naquela decisão, e é por causa daquela decisão que eu estou sofrendo aqui hoje. Então a pessoa até tem um consolo refletindo acerca da sua história. Agora, quando a pessoa não entende nem o porquê sofre, Jó não sabe mais o que falar. Deus está em silêncio, e Jó está passando o processo. Jó está, vou fazer uma ilustração para você, no fundo do poço. No fundo do poço, se ele olha para a esquerda, ele não vê nada,
Se ele olha para a direita, ele também não vê nada. Na horizontal não tem para onde ele escapar, não tem para onde ele sair. Só que no fundo do poço, como não tem para onde ele escapar, de repente Jó vai levantar o seu olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele contempla uma luz. Ele contempla e ele lembra que existe um Deus que está sentado no trono, que permanece com autoridade na terra. E quando ele começa a contemplar esse Deus e olhar na vertical, para o alto, lá em cima, de repente ele vê uma esperança, e ele vai declarar e vai dizer: mas eu tenho uma esperança, porque o meu Redentor vive. Eu tenho uma esperança que está lá no alto. E ele começa a adorar esse Deus todo-poderoso, não importando a situação que ele está vivendo. E é nesse brado de adoração de Jó que ele vai romper o silêncio de Deus na sua história, porque Deus só começa a falar com quem adora de verdade. Deus só começa a falar em meio a uma oração sincera e uma adoração verdadeira. E é nesse momento que Deus fala, que Deus reage em meio às expressões de Jó. Deixa eu falar para você: o segredo maior da tua história é você dar o teu brado de adoração, mesmo em meio ao caos, em meio à crise. Nessa noite, quem pode dar o seu brado para romper o céu? Porque a tua adoração vai chegar diante de Deus na velocidade da luz, vai chegar até o trono, e Deus vai começar a agir, Deus vai começar a intervir, Deus vai começar a agir sobre a sua história e sobre a sua família. Quem acredita nesta palavra aqui esta noite? E é só aqui que Deus começa a falar, que coisa extraordinária. Deus começa a falar com Jó por meio de perguntas. Agora quem pergunta é o dono de toda a sabedoria, é aquele que tudo sabe, que tudo conhece. E o livro de Jó vai registrar 70 perguntas que Deus vai fazer para Jó, 70 perguntas sem chance de resposta para Jó. E Deus começa a perguntar: onde tu estavas, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó não sabe responder. Jó, onde tu estava quando eu lançava e colocava as estrelas no firmamento? Jó, onde tu estava? Jó não sabe o que dizer, Jó não sabe o que responder. A tamanha sabedoria. E aquele Jó que num momento, em meio à queixa, em meio à pergunta, estava inflado e tentando se levantar na sua própria força, de repente o Jó inflado começa a diminuir, começa a se encolher, começa a ficar pequeno. E sabe por que é que Jó fica pequeno? Jó fica pequeno porque Deus começa a crescer no ambiente. E sempre que Deus cresce no ambiente, o homem diminui, diminui, diminui. Deixa eu falar para você um segredo: quer ver Deus crescer na sua história? Diminua você, diminua a glória que está sobre você, diminua os elogios que estão sobre você, porque o elogio é para Ele, a glória é para Ele. Então que nessa noite o nome dEle venha crescer, a presença dEle aumente nesse lugar, e nós possamos nos humilhar e diminuir diante da sua presença. Quando a gente diminui, quando a gente sente o peso da glória de Deus, é como se Deus pegasse o nosso cérebro, o nosso raciocínio que está numa posição, numa visão, e Deus fizesse isso aqui, ó, inverte. Porque tudo aquilo que eu entendia como correto, como certo, como algo que no meu entendimento era racional, correto e estava na razão, de repente Deus inverte e faz nós termos o olhar que Ele tem sobre as coisas. E quando nós temos o entendimento e a visão que Deus tem, nós começamos a declarar igual o Jó no capítulo 42, porque o capítulo 42 vai demonstrar as lições espirituais que Jó compreendeu em todo esse processo. E deixa eu falar para você, o que está faltando para você no meio desse processo é simplesmente buscar entender o que Deus está falando contigo, o que Deus quer que você aprenda, qual é a lição que você ainda não entendeu nesse processo. É noite de você deixar Deus inverter, mudar a tua visão e compreender o que Ele quer te mostrar. Então Jó, compreendendo, ele vai começar a declarar, capítulo 42, o verso 2 e a parte A, ele vai dizer: eu bem sei que tudo podes, tu és o Senhor que tudo pode, não há impossibilidade para ti. A palavra de Deus vai nos mostrar esse segredo, o segredo que o mundo não conhece, o segredo que os coaches aí fora estão ensinando nas suas palestras motivacionais e que não condiz com a palavra. Por
mais que tenha muitas coisas boas que a gente possa aproveitar, tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar de motivacional, só que a Bíblia vai dizer que quem é suficiente é Deus, que não somos nós que fazemos, que não somos nós os fortes, não, nós somos fracos, nós somos falhos. Então não vai nessa, quando alguém chega motivando, dizendo assim: você é o cara, você é fera, você vai longe, você tem potencial, glória a Deus que alguém fica feliz por isso, mas deixa eu falar para você a verdade da palavra. Entenda que nós não somos, mas o Senhor é na nossa vida. A possibilidade, quem dá ao Senhor o potencial provém do Senhor, porque a glória sempre é dele. Então a palavra não é autoajuda, a palavra é verdadeira, a palavra é a verdade, e nós precisamos entender que toda a graça vem dele, todo o potencial provém do Senhor. E para Deus não há causa perdida, para Deus não há impossível. Jó continua declarando: nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não existe sorte, não existe azar, não existe nada disso, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As tuas lutas não são surpresa para Deus. Tem gente achando que a luta está pegando Deus de surpresa, mas não está entendendo que Deus, Ele conhece já a tua luta. Deus enxerga além da curva, Deus enxerga no escuro, Deus sabe o que vai ser depois da prova. Então compreenda que os planos de Deus não vão se frustrar. O que tu está passando, fica tranquilo, Deus está no controle. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. 42:5, te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Eu te conhecia do testemunho do irmão que contou, que recebeu, que foi curado, que foi abençoado, mas agora eu vivi, eu experimentei, eu vi o milagre na minha vida. Agora eu te conheço. Antes, quem sabe, conhecia o mar, de andar na beira da praia, na areia, e dizia: olha, eu conheço o mar. Só que Deus quer muito mais do que isso sobre a nossa vida. Deus quer que a gente não fique só na areia, mas que a gente entre nesse oceano do Espírito, nesse mar, comece a mergulhar e a nadar de braçada, porque esse Deus grandioso que nós servimos é um Deus infinito. Não existe doutor em divindade, sabia disso? Não existe nada disso, porque a gente pode conhecer o Senhor numa experiência muito profunda, dentro da nossa casa, por onde nós passarmos, nós podemos conhecer mais do Senhor e experimentar da sua graça. E esse experimento não é simplesmente um conhecimento teológico, que é muito bom e maravilhoso, mas esse conhecimento se trata de experiência e vivência com Deus. Deixa eu perguntar: quem quer ter uma experiência com o seu Deus? Aleluia, que coisa linda. Então ele está saindo da superfície e está dizendo: eu experimentei o meu Deus de forma profunda. E Jó, no capítulo 42:10 que nós lemos, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer, vai resumir a história de Jó, que Deus restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Que amigos eram esses? Sabe aqueles amigos que lhe caluniaram? Sabe aqueles amigos que falaram mal de Jó? Sabe aqueles amigos que colocaram o dedo na ferida de Jó e estava doendo? É esses amigos que Jó pôde compreender que Deus permitiu que eles fossem instrumentos de provação para a sua vida, mas Jó não está magoado, Jó não está chateado. Por quê? Porque ele entendeu tudo o que acontece na sua história. Deixa eu falar para você: não fica chateado, meu irmão, só entende o processo, só entende a forma que Deus está trabalhando na tua casa, na tua família. Entende tudo isso, porque a hora que Deus reverter o quadro da tua história, nunca vai ser num contexto de reclamação, de murmuração. Mas que contexto é esse, pregador, que Deus reverte a história? Está dizendo o texto que Jó orava pelos seus amigos, e é dentro do contexto de oração que Deus reverte o quadro da história de Jó. É dentro do contexto de oração que Deus vai mudar o quadro da tua família, que Deus vai mudar a tua história e vai fazer você ser abençoado novamente. Tudo aquilo que você sofreu, todo o teu choro vai ser convertido em alegria, mas é no contexto da oração. A oração é o maior segredo do crente. Quer ter vitória, quer entender o que Deus pode fazer na tua vida, continua orando, porque no contexto da oração, enquanto você orar pelos teus amigos, até pelos teus inimigos, Jesus está revertendo o quadro da tua história. Quem entende esse mistério essa noite? E é dentro desse momento que o amigo de Jó, aquele que lhe caluniou, se coloque de pé, por favor, vai chegar para Jó: meu pastor querido, tivemos na sua casa
Que alegria. E vai chegar para ele e vai dizer: homem de Deus, ora por mim, porque eu reconheço que Deus estava na sua vida. Pergunto para você: o que é que você vai fazer quando aquele que te caluniou, que te feriu, chegar para você e pedir uma oração por você? Até a tua oração, como será? Porque tem aquele que até na oração, dependendo da forma de oração, ele pode pecar. Mas a tua oração vai ser como? Vai ser uma oração de amor, vai ser uma oração de graça sobre a vida dele. Aleluia, porque graça sobre a sua vida o Senhor já gerou no processo. Então, se Ele gerou uma verdadeira graça nesse processo, não é mais tempo de mágoa, é só tempo de você orar. E aí o Senhor vai concluir a obra na vida de Jó, restituindo em dobro tudo o que ele perdeu. Se ele tinha uma vaca, agora ele vai ter duas. Ele vai restituir tudo em dobro. Eu quero declarar nessa noite, levante a sua mão para receber. O Senhor vai restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu, todos os recursos, todo o prejuízo que você teve na tua empresa, na tua história. O Senhor tem o poder nessa noite de restituir em dobro. Receba esta palavra, porque há tempo de restituição financeira para a sua vida. Jó 42:16 vai dizer que ele teve 140 anos e viu os filhos dos seus filhos, ou seja, ele foi o tataravô, ele viu os filhos dos seus filhos, ele ficou sarado, ele ficou totalmente são. Jesus curou ele, Deus curou ele na história dele, e não ficou nem sequela. Vou declarar, levante a sua mão para receber. Jesus vai restaurar a tua saúde, você terá restauração física, você vai ter restauração no teu físico. Receba o milagre em nome de Jesus, porque você vai ver os teus filhos, você vai ver os teus netos, em nome de Jesus. É bênção sobre a tua história, sobre a tua família. Deus também vai restaurar o casamento de Jó. Sim, se fosse no Brasil, ia dizer a interpretação herética: amor ao próximo, próximo, vem ao próximo, andou a fila, porque eu não quero mais aquela esposa que me deixou naquele momento. Não é assim que muita gente faz, que faz a fila andar? Só que o Deus que restaura, e restaura por completo, também restaura o casamento de Jó. Não fica nada quebrado, não fica nada ferido. Deus que não faz pela metade pode restaurar casamento. Levante a sua mão. O Senhor vai restaurar casamentos aqui neste lugar. O Senhor vai restaurar casamento que Satanás está tentando desfazer. Satanás está tentando fazer com que essa união seja desfeita, mas o Senhor vai restaurar o amor. Aleluia. Ele vai restaurar a paixão nesse casamento em nome de Jesus. Ele pode restaurar. Ele restaura casamento. Para finalizar, ele vai restaurar os filhos. Só que aqui tem um mistério. Jó tinha 10 filhos, e Deus falou que ele daria em dobro tudo o que ele tinha. Pergunto para você, se tudo é em dobro, se os animais ele ganhou em dobro, se ele tinha 10 filhos, agora quantos filhos numa matemática natural, num olhar humano? Quantos filhos deveria ter? Se era 10, então deveria ter 20. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus vai dar 10 filhos, não vai dar 20. E aqui tem um mistério, porque filho não se compara a animal, filho não é objeto, filho não é recurso, mas os 10 filhos que Deus toma para si estão guardados em Deus, e é algo muito espiritual isso aqui, porque não é perca, está guardado em Deus. Então Deus vai dar mais 10, porque tem 10 no céu e tem mais 10 na terra, então a porção é dobrada. É só para quem entende, tem visão espiritual. E Deus essa noite está dizendo que vai restaurar a tua casa, os teus filhos. Deus está dizendo: eu que guardo, eu que cuido, eu estou no controle. Ainda que você, pai e mãe, pense: eu perdi o controle, Deus está dizendo para você: eu ainda estou no controle do teu filho, da tua filha, seja onde ele estiver agora. Deus pode restaurar, e Ele restaura. E por fim o Senhor restaura as amizades de Jó. Você pode ter ficado sozinho aí em meio a um contexto terrível aí, mas o Senhor restaura as amizades, te coloca aqui no meio desta igreja para você ter irmãos, amigos, uma família, culto da família. Eu quero orar, pastor, agora, rapidamente. O meu tempo findou aqui já, mas eu quero orar, com a permissão do pastor, amém? Podemos orar. Você que entendeu essa palavra, entendeu que Deus está trabalhando na tua família, entendeu que Deus está trabalhando na área financeira, na saúde,
Seja qual for a prova que você está enfrentando, eu quero convidar você, se você crê, o pastor deu liberdade aqui para você vir aqui na frente agora, receber, porque nós vamos ministrar cura, nós vamos ministrar a porta aberta, nós vamos ministrar prosperidade, a escassez vai bater em retirada, Jesus vai mudar a tua perspectiva, a tua visão. Vem rápido, vem cá que nós oramos, vamos orar agora, ministrar juntamente com os pastores aqui na autoridade, debaixo dessa palavra que o Senhor falou, porque a palavra aqui ela tem um rumo certo, ela tem um endereço certo. Então eu sei que o Senhor vai cumprir, vai estabelecer o que Ele fez na história de Jó, Ele vai fazer sobre a sua vida. Venha, vem cá, isso, chega aqui na frente. Quero orar por mais pessoas, tem mais pessoas aí que receberam, venha, porque eu insisto com você para você vir aqui. Eu gosto de pregar, mas eu gosto tanto de ministrar, eu gosto tanto de ministrar o milagre, eu gosto tanto do momento que Jesus ele concretiza. Isso, dá um passo bem à frente aqui, vocês que estão aqui, bem na frente aqui para liberar mais espaço, vem mais para frente aqui, isso, vem aqui, isso, tem espaço aqui para você vir receber. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Somente aqueles que estão enfermos, você que tem alguma enfermidade, alguma dor agora aqui, os pastores vão ministrar e Deus vai agir em todas as áreas aqui. Só os que estão enfermos, coloque a mão no seu coração assim, só os que estão enfermos, que precisa de um milagre físico aí, um milagre de cura, isso, assim mesmo, mesmo que você esteja lá, vamos fazer isso, enfermidade, amém? E depois outra oração, glória a Deus, vamos fazer isso. Você que está enfermo, pode, mesmo que você esteja lá no meio da igreja agora, faz esse sinal agora. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós ministramos que o Senhor cura, Pai. Então em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que sinalizou agora aqui, que está enfermo, que colocou a mão no seu coração agora como sinal de fé, em nome de Jesus, tem sido a prova no meio dessa família, essa enfermidade, tem sido uma prova para essa família de um modo geral, para o casamento, para os filhos, por causa dessa enfermidade, muitas lágrimas, muito sofrimento, muitas noites mal dormidas, por causa dessa enfermidade, mas agora na autoridade do nome de Jesus, os pastores estão ungindo aqui, estão ministrando aqui agora, receba a cura agora, receba o toque da unção curadora do Senhor agora, toca da cabeça até a planta do pé, vai agora em nome de Jesus, que o teu filho, a tua filha, que está sendo ministrado agora, sinta um queimor agora da unção no teu espírito, no lugar exato da enfermidade, porque o Senhor conhece aonde está a dor, o Senhor conhece aonde está essa dor, então o Senhor visita agora, exatamente no lugar aonde está a dor agora, Senhor, queima Jesus agora, a tua unção cura, a tua unção cura aqui agora, a tua unção cura Jesus aqui agora, receba a cura, receba o milagre, receba o toque de Deus sobre a sua vida, abre o caminho Jesus, abre o caminho para a tua filha passar, em nome de Jesus, receba agora o milagre, receba agora a cura, isso Jesus, cura, em nome de Jesus, receba o milagre agora, em nome de Jesus. Vamos fazer essa segunda oração agora, pastor, pela família, em nome de Jesus. Restauração, casamentos, em nome de Jesus, Pai, agora cada família aqui representada, em nome de Jesus, nós ministramos restauração. Satanás intentou destruição, Satanás intentou interferir, separar o casal, levar os filhos para longe, mas o Senhor nessa noite traz união, o Senhor restaura o amor, o Senhor restaura com graça agora, em nome de Jesus. Nós ministramos também sobre a área financeira, o Pai, desse lar, dessa casa, ó Pai, aonde o teu filho, a tua filha talvez não vê uma saída, não vê, Senhor, uma solução, mas o Senhor abre a porta agora, o Senhor traz agora a saída. Uranda, Rasurabakalamanda Rai, Turamanda Rabagastura Rai. Isso, pode adorando aí, vai adorando. Uramanda, receba agora, receba restituição, receba restauração, receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vejo uma porta se abrindo. Meu Deus, o prejuízo vai ser restituído.
Chorai, derrai, choquete, face, omenece, lemando, raça, porque tu entendeu o que o Senhor quer de ti. Porque agora tu compreendeu o que o Senhor espera de ti, da tua casa. Emando, rasto e face. O Senhor fala contigo só para te dar um sinal. Lemando, rasto e tumácia. E para que tu saiba que é Ele sobre a tua história, sobre a tua trajetória. Te diz o Senhor: receba, receba restauração, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramanda halai sofarabagamanda hai, jorabacalastura manda rastia, duramanda. Receba agora. Dê um abraço aí na tua esposa, dê um abraço aí, ministra sobre a tua casa, dê um abraço aí no teu filho. Isso, ministra sobre ele. Seja um Jó no meio dessa crise. Seja essa pessoa que permanece fiel em oração pela tua casa. Receba isso. Se você está passando uma crise aí na tua casa, olha para a tua esposa e diga: nós vamos vencer essa crise, minha esposa. Olha para o teu marido e diga: nós vamos vencer essa prova. Isso, declare nessa noite, profetize nesta noite. Isso, que coisa linda. Tem casais aqui se abraçando aqui, ó, coisa extraordinária. Jesus é fiel, Jesus é fiel. Chorai, derralamanda rasta, turabacalas, turabaca. Meu Deus, meu Deus.